Sejam todos bem-vindos ao canal Eletron Telecom. No vídeo de hoje vamos falar sobre osciladores. Vamos começar com os vídeos que falam sobre osciladores, mas aqui vamos tocar só apenas a definição do que é um oscilador, constituição, princípio de funcionamento, algumas vantagens, algumas desvantagens e algumas aplicações. Podemos começar com a definição. Nós sabemos que um oscilador é um dispositivo eletrônico que gera um sinal de frequência específica e estável, utilizado em diversas aplicações de telecomunicações e eletrônica. Passando para a constituição. Primeiro, nós na constituição nós temos três partes básicas de um oscilador. Nomeadamente, nós podemos ter, primeiro, fonte de alimentação. Vamos perguntar qual é a função da fonte de alimentação. A fonte de alimentação ela tem que fornecer energia ao próprio circuito. Ela vai ser responsável, com base na fonte de alimentação, nós podemos polarizar o nosso próprio circuito. O circuito oscilador ele é responsável pela geração da oscilação, geralmente com base em cristais de quartzo, ressonadores cerâmicos ou dispositivos ressonantes. Depois nós temos amplificadores. O amplificador ele tem a função de amplificar o sinal que vai ser gerado. Quanto ao princípio de funcionamento. O princípio de funcionamento por detrás de um oscilador é o seguinte: é a realimentação positiva. Essa realimentação positiva, ela se refere ao processo onde uma porção do sinal de saída ela é levada e é realimentada de volta à entrada do sistema, de modo a reforçar o sinal inicial. E nisto nós temos uma condição para que haja oscilação. A condição é a seguinte: o ganho total do sistema, que é o produto entre o ganho do amplificador e o ganho da realimentação, tem que ser maior ou igual a 1. Se o ganho for menor que 1, nós teremos um sinal onde nós, quando vemos a nossa forma de onda, o sinal vai começar com uma amplitude muito grande e depois começa a decrescer até zero. Se o nosso ganho for maior que 1, nós teremos um caso em que a oscilação começa com uma amplitude muito menor e começa a crescer sucessivamente ao longo do tempo. Mas se nós tivermos um ganho que o ganho do amplificador e o ganho da realimentação é igual a 1, nós teremos aí um sinal ideal, onde nós temos amplitude constante em todo o período do tempo. Aqui também não adianta simplesmente nós olharmos essa condição. Existe também uma outra condição, que é a mudança de fase em volta de todo esse loop deve somar um múltiplo de 360 graus. Com que objetivo? O objetivo é para garantir que o sinal se reforce a cada ciclo. Vamos começar com o nosso exemplo 1. No nosso exemplo 1, nós temos aqui um exemplo de um pêndulo. Um dos osciladores mais comumente usado é o pêndulo de um relógio. Vamos começar o seguinte: se você pressionar um pêndulo para fazer ele balançar, ele vai oscilar a uma determinada frequência. Ele vai oscilar para frente e para trás, a um determinado número de vezes por segundo. O comprimento deste pêndulo é o principal fator que controla a frequência. Para que ele possa oscilar, a energia precisa se mover para frente e para trás entre duas formas. Por exemplo, num pêndulo, a energia vai se mover entre energia potencial e energia cinética, ok? Claramente nós sabemos que a energia mecânica é igual à energia cinética mais energia potencial. Neste caso, quando o pêndulo está em uma determinada extremidade, vamos supor, no nosso pêndulo nós temos aqui o nosso ponto A, onde nós temos uma determinada altura, o ponto B, temos uma determinada altura, e o ponto C, que é o ponto central. Quando o pêndulo estiver no ponto C, que é o ponto de repouso, ali ele não estará em movimento, mas no momento em que nós ejetamos uma certa energia e colocamos ele em movimento, ele vai chegar ao ponto A, e no ponto A ele vai estar a uma determinada altura, e nós teremos ali que tipo de energia? O tipo de energia que nós teremos aqui é a energia potencial. Mas quando ele começa a voltar, ele perde, a energia começa a cair. Qual é a energia que vamos ter a seguir? A energia potencial vai passar a ser uma energia cinética. Ele vai adquirir uma certa velocidade que vai passar para poder alcançar aquele outro ponto. E neste outro ponto que ele vai alcançando, a energia cinética vai se perdendo e vamos passando a ter energia potencial. Quando este pêndulo estiver no meio do seu ciclo, toda a sua energia potencial transforma-se em energia cinética. Quer dizer, quando ele estiver a passar pelo ponto C, toda a sua energia potencial vai se transformar em uma energia cinética. Este movimento de energia entre as duas formas
é o que vai causar a oscilação deste pêndulo. Normalmente, qualquer oscilador físico para de se mover devido ao atrito. Para continuar, nós precisamos adicionar um pouco de energia a cada ciclo. No relógio de pêndulo, a energia que mantém o pêndulo em movimento vem da mola. O pêndulo recebe um pequeno empurrão a cada golpe para poder compensar a energia que perde com o atrito. Um oscilador eletrônico funciona com o mesmo princípio. A seguir nós temos aqui o nosso exemplo 2. Aqui nesse exemplo 2, nós temos aqui o exemplo de um capacitor e o indutor. Nós podemos fazer um oscilador muito simples, conectando um capacitor e um indutor. Sabemos que um capacitor é um componente que armazena energia em forma de campo elétrico, ao passo que um indutor ele armazena energia em forma de um campo magnético. Imagina o seguinte: se nós carregarmos o capacitor com uma bateria e depois inserir o indutor no circuito, vai acontecer o seguinte: o capacitor vai começar a descarregar através do indutor. Ao fazer isso, o indutor vai criar um campo eletromagnético. Assim que o capacitor descarregar, o indutor vai tentar manter a corrente no circuito em movimento, carregando a outra placa do capacitor. Uma vez que o campo do indutor entra em colapso, o capacitor foi carregado, porque no momento que o indutor tenta manter a corrente em movimento dentro do circuito, está carregando ao mesmo tempo o próprio capacitor. No momento em que o campo entra em colapso, no momento em que o campo do indutor entra em colapso, nesse momento o capacitor já está carregado, mas com uma polaridade oposta da anterior, descarregando novamente através do indutor. Este processo vai repetir. Essa oscilação vai continuar até que o circuito fique sem energia devido à resistência do fio. A frequência da oscilação vai depender muito mais do tamanho do indutor e do capacitor. Aqui nos tipos de osciladores, podemos categorizar em dois tipos de osciladores. Primeiro, que são osciladores lineares. Os osciladores lineares que são? São osciladores harmônicos que produzem uma saída senoidal. Primeiro ponto. Qual é o princípio de funcionamento deste? Esse aqui se baseia no princípio de ressonância, onde, por exemplo, um circuito LC ou RC é usado para determinar a frequência da oscilação. Os tipos mais comuns destes osciladores, nós temos osciladores Colpitts, osciladores Hartley, osciladores RC de mudança de fase, osciladores de cristal, osciladores de radiofrequência e osciladores controlados por tensão. A seguir nós vamos ter aqui outro tipo, que são osciladores de relaxação. Esses são harmônicos. Esses osciladores, eles geram ondas não senoidais, não é? Diferentemente dos osciladores lineares. Esses geram, por exemplo, ondas quadradas ou dente de cera, esse tipo de ondas. Funcionam com base no carregamento e descarregamento do capacitor através do resistor. Um exemplo prático e comum é o temporizador 5.5 em modo estável, ou também o oscilador de transistor uno junção. Aqui nós temos algumas vantagens. Em algumas vantagens, nós temos a versatilidade. Aqui na versatilidade estamos a tentar dizer que são circuitos que são usados em uma ampla gama de dispositivos. Aqui vamos falar desde rádios até o sistema de radar. Esse é um dos exemplos mais comuns nós vamos encontrar nas rádios, né? Então, essa versatilidade é que acaba sendo uma vantagem desse tipo de circuito. A seguir, nós vamos ter aqui facilidade de integração. Bom, esses circuitos aqui podem ser facilmente integrados em vários circuitos integrados. A primeira desvantagem, ou podemos não dizer desvantagem, mas um desafio que tem que ser melhorado, que é a complexidade do projeto. A complexidade por quê? Aqui se nós queremos ter osciladores que nos deem uma oscilação, um sinal estável, nós precisamos ter componentes de alta precisão e circuitos sofisticados e componentes de alta qualidade, isso que vai aumentar o custo. Segundo, nós temos a sensibilidade e interferências. Aqui, na sensibilidade e interferências, sim, claro, nós temos essa desvantagem. Por quê? Alguns osciladores eles acabam sofrendo com muita facilidade a interferência ou até mesmo se forem movimentados de forma inadequada. Aqui onde entram os amplificadores, os osciladores, por exemplo, de cristal, que esses osciladores de cristal, eles são mais estáveis, por isso que eles são mais empregados, por exemplo, nos circuitos digitais, no relógio e tudo mais. Esses garantem uma oscilação muito estável. Nas algumas aplicações, nós aqui vamos encontrar a primeira aplicação, que é receptores superheterogenos. Aqui no receptor superheterogenos, nós temos o oscilador, que é ali no bloco de funcionamento do receptor superheterogeneous, é destacado como oscilador local, que é responsável por gerar a frequência usada para poder fazermos o batimento de frequências. Então, este batimento de frequência, um dos elementos que compõe
é o próprio oscilador local. Este oscilador local ele tem que ter uma frequência que, se nós formos fazer o batimento de frequência com o sinal que nós estamos a receber, nós possamos ter uma frequência de 10.7 MHz para que possa ser jogada nas etapas posteriores. Os sistemas de comunicação eles são empregados em redes celulares e satélites para conversão de frequências. Esses osciladores. Receptores super heterogeneos, nós podemos aqui ver que estes são usados em sistemas de rádio, televisão, radares, para poder fazer a conversão de frequência. Vamos ver agora a outra aplicação, por exemplo, que é o sistema de radar. Nos sistemas de radares, estes são utilizados para a geração de sinal de radar e medição de parâmetros com distância e velocidade. Aqui, por exemplo, no radar, por exemplo, ele acaba detectando um objeto dentro de um perímetro. Dentro destes sistemas de radar, sabemos que vamos ter receptores super heterogêneos. E um receptor super heterogêneo, ele, no seu bloco de funcionamento, nós temos ali um oscilador local. E é por isso estamos a dizer que eles são usados no sistema de radar. De exemplo, podemos ter os próprios computadores, os relógios, a rádio, celulares, telefones e muito mais. Eles, dentro desses sistemas, nós sempre temos um oscilador. Aqui, se nós formos já ir no transmissor, vamos perceber que num dos blocos de funcionamento do transmissor FM, por exemplo, nós temos aí um oscilador local. O oscilador local ele será responsável por gerar a frequência da onda portadora. Então será o nosso oscilador local. Aqui também nos receptores nós temos um oscilador local. O oscilador local será também aquele que vai ser responsável por gerar a frequência que vai ser usada para podermos fazer o batimento de frequência. Então este oscilador local tem que ser muito estável. Para garantir essa estabilidade é necessário que os componentes sejam usados e sejam bastante precisos. Por exemplo, nós podemos ter osciladores que usam cristal, esses são mais estáveis. Com um oscilador estável, nós temos um sistema, o batimento de frequência, sem uma margem muito maior de erro. Por quê? Se o oscilador não for estável, o que acontece? Ele acaba saindo daquela frequência e quando fazemos o batimento de frequência, o circuito passa por batimento de frequência, que é a subtração, a adição das frequências, porque isso tudo acontece dentro de um misturador. Nós acabamos ter, por exemplo, uma frequência que não vai estar dentro daquela gama de 10.7. Podemos ter acima ou abaixo disso. E se nós temos isso, nós vamos acabar por perder a informação. Foi o vídeo de hoje. No vídeo de hoje vimos a definição, constituição, princípio de funcionamento, alguma vantagem, alguma desvantagem e por fim algumas aplicações. Se gostou do vídeo, não se esqueça de comentar, deixar teu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.